Salve galera, 12ª edição do Chuta Pro Gol, meu filho. Já vou dar minha opinião logo de cara, que foi mais do que justa a vitória da Espanha, considerando tudo que eles fizeram no torneio inteiro. Venceram todas as partidas, foram a seleção mais consistente no geral. A Inglaterra, ela acabou sendo beneficiada por um caminho um pouco mais fácil, se a gente comparar a outras seleções. Se a gente for ver também um outro aspecto, a gente teve quase que uma final antecipada, se a gente levar em conta a Alemanha e a Espanha. Foi um jogo bem pegado. Eu colocava como um palpite mais forte ali, que seria um jogo de xadrez. Só que e eu colocava ainda uma ligeira vantagem para a Alemanha, se a gente considerasse que eles tinham lá o fator casa, uma equipe mais experiente, ela não tinha tanta obrigação assim de ser campeã. E aí no final das contas, a Espanha ela soube se portar muito bem, soube sofrer na hora certa. E na hora de decidir, tanto contra a Alemanha quanto a própria França, eles tiraram de letra, considerando que eles chegaram a ter situações adversas ao longo da competição, né, no placar, até contra a própria Geórgia, né, nas oitavas de final eles começaram perdendo, mesmo impondo uma pressão absurda. E aí o melhor de tudo foi que souberam sofrer e souberam atacar também nas horas que precisavam. E aí nesse momento é que a gente vê os grandes jogadores entrando em ação. Se a gente for ver aí no balanço geral dessa Euro, não só Portugal, mas a própria França também e a Inglaterra ficaram devendo, se a gente levar em conta que eram seleções que se esperava muito sobre todas elas. Não só em talentos individuais, mas também o próprio conjunto em si. A Espanha, ela teve essa paciência, ela foi pra cima na hora certa. E na hora que precisou decidir, eles deram conta do recado. O único ponto que eu coloco aí, que seria uma correção de ajuste fino mesmo, eu não coloco como uma grande crítica, mas que poderia ter complicado um pouco mais a Espanha, é se a gente levar em conta os momentos em que ela levou alguns gols, não só o da própria França, mas também o empate ontem que o Palmer acabou fazendo o gol da Inglaterra. Foram 2 lances seguidos ontem na final, em que a Espanha ela tinha a posse de bola, ela entregou de bandeja para a Inglaterra. Se a gente avaliar o primeiro tempo, né, da final ontem, a Inglaterra ela não conseguiu produzir absolutamente nada do que se esperava. Se a gente for ver aí no conjunto da obra, a Espanha conseguiu levar em conta o fator de posse de bola, que ele é primordial. E vocês que já acompanham o futebol há mais tempo, vocês sabem que a Espanha, ela, ainda mais se a gente pega as gerações que venceram 2 Euros, ganharam a Copa do Mundo, era uma geração que valoriza muito essa questão de posse de bola. E dessa, eu vejo até como mais positiva, eu até comentei com alguns amigos ontem a respeito, que eu vejo essa geração atual muito melhor até do que a de 2012. O tic-tac, ele valorizava essa posse, mas tinha menos objetividade. No caso, se a gente avalia essa situação atual da seleção espanhola, eles têm posse de bola e eles vão pra cima. Nico Williams é um cara que não deve nada a ninguém. O Yamal, então, nem se fala. São 2 caras assim que são de brilhar os olhos pra gente ver, pra gente que gosta de futebol. Não tem pra ninguém. Eu gostaria muito que na seleção brasileira a gente tivesse jogadores com essa mesma pegada, né? Desde muito cedo. Se a gente for ver até do que se esperava, né? Em relação ao jogo, tem uma regra básica aí no futebol, que é que se ganha a partida de futebol é no meio campo. Se a gente tem ali 2 bons volantes hoje em dia, não só um cão de guarda na frente da defesa por proteção, mas também para um cara que pense o jogo para saída de bola, e a coisa vai acabar desenrolando com certeza. A Inglaterra, ela teve uma deficiência muito grande em relação a isso. Se a gente for ver ali por peças, a Espanha, ela tinha ali condições até ter aproveitado um pouco mais os espaços que a Inglaterra teve. Eu acho ainda que a Espanha abusou bastante das laterais, mas se eles pudessem ser um pouco mais incisivos, eu não falo nem tanto de explorar o Morata, mas se a Espanha ela abusasse mais de triangulações e tentasse arriscar um pouco mais de fora da área, poderia também conseguir alguma coisa ali. Esse aqui é o 11 inicial da Espanha. A gente tem aqui tanto o Rodri quanto o Ruiz, 2 jogadores ali que pensam o jogo, sabem ir jogando. O Dani Olmo foi um jogador que até no momento crucial ali para a Espanha, foi um cara que voltou para defender, né, num momento bem crítico ali que a Inglaterra foi para um tudo ou nada. Só que o segredo estava justo aqui, ó, nessas 2 pontas aqui.
tanto o Yamal quanto o próprio Nico Williams. Esses dois caras, eles foram verdadeiros desafogos. Eu tô falando agora desse lance das pontas, e até lá no YouTube eu tinha comentado a respeito. A Espanha, se a gente olhar principalmente o lado esquerdo do ataque, né, se a gente inverter aqui o campinho, esse aqui é o lado esquerdo deles, o Nico Williams junto com o Cucurella, eles não batem cabeça nunca. Então isso já alivia muito. Vou dar um exemplo de algo que não funciona, que não funcionou no caso na Euro. O lado esquerdo da seleção portuguesa com o Nuno Mendes e o Rafael Leão. Só no jogo da França que a coisa deu uma leve melhorada ali. Só que nos outros jogos em geral, a ineficiência ela foi absurda. Então assim, se a gente tem um esquema tático em que o lateral ele apoia muito e você tem um ponta, esses dois caras eles têm que se conversar muito, né? Tanto esse cara aqui, que no caso é o Cucurella, ele é o cara que vai fazer essa cobertura, mas também ele não pode ocupar o mesmo espaço ali, a não ser que tenha uma movimentação, uma ultrapassagem, um corredor que se abra, no caso ali pro Nico Williams, e a coisa vai desenrolar. Se a gente pega a forma como a Espanha, ela controla muito bem o meio campo, eles não sofrem. Geralmente quando tem uma variação ali de uma baixa intensidade, uma situação em que o meio campo não tá tão povoado assim, que os caras eles acabam levando algum tipo de sufoco. No geral, essa partida o resultado foi mais do que justo. A Espanha ela tinha ali, seria absurdamente injusto se a Inglaterra fosse campeã. Por mais que ela resolvesse jogar um futebol que ela não fez, e principalmente se a gente for ver o repertório do Southgate dentro da seleção e as mexidas que ele teve ao longo da competição, tava virando quase uma receita de bolo. Se a gente for ver ali, agora eu vou dar um pouquinho de destaque aqui para vice-campeã. Se a gente for ver aqui as saídas, não só do Kane, mas também do Foden, que aconteceram também em partidas anteriores, para a entrada, né, do próprio Watkinson, que acabou até fazendo o gol na partida anterior, o gol da vitória contra a Holanda. E o que acontece? A Inglaterra, a forma como os jogadores eles atuam nos clubes versus na seleção, aí é um ponto aí que é crucial. Se a gente analisar bem, né, o contexto do futebol europeu, a gente tem clubes milionários, tem muita bala na agulha para montar verdadeiras legiões estrangeiras. E aí, acredito que todo mundo aqui concorde, beleza? Na hora que a gente vai pro futebol de seleções, a gente vai com o que tem. Se a gente pega algumas equipes que foram campeãs, clubes, né, no caso, que é a Inter de Milão do Mourinho. Se vocês avaliarem aquele time, foi um time que neutralizou o Barcelona do Guardiola, foi um time que jogou futebol, não foi simplesmente um time que só soube se defender, era um time que sabia sofrer, sabia atacar, tinha um meio campo lá com o Sneijder, tinha um ataque ali com o Eto'o e Milito, que era inquestionável, foi muito legal de ver aquele time jogando. Onde que eu quero chegar em relação a isso? Os 11 titulares daquele time, nenhum era italiano. Pô, Bruno, mas você tá falando de um negócio que aconteceu 14 anos atrás. Beleza. Só que como que tá a Itália hoje em dia? Qual que é a pegada aqui? Até o início dos anos 90, a gente tinha um limite de extracomunitários, né? Vocês já devem ter ouvido falar na Lei Bosman. O que acontece? Primeiro foi o limite de estrangeiros, que eram 3. Depois a gente aumenta esse limite para extracomunitários, ou seja, que não são cidadãos europeus. Então eles aumentam essa brecha para outros europeus, né, de países diferentes, aí já estava consolidada a União Europeia, mas a gente tem ali uma questão em que começam a trazer jogadores sul-americanos cada vez mais novos, a gente começa a trazer jogadores da África também, da mesma forma. Centros de formação de jogadores na própria África, vocês já devem ter ouvido falar. Os clubes europeus, eles começaram a montar times muito fortes. A situação começou a ficar bem discrepante se a gente compara com outros lugares do mundo. Tanto que a gente começou a ter essa coisa de há quantos anos um time sul-americano não ganha o Mundial de Clubes, né? O último foi o Corinthians. E inclusive essa situação de dar jogo. Se a gente pega lá a final do Grêmio com o Real Madrid, se pega o próprio Flamengo com o Liverpool, o Palmeiras com o Chelsea, até deu jogo, mas ainda assim o time ele tem que suar sangue para conseguir alguma coisa. E aí que eu quero chegar. O futebol inglês, desde que a Premier League ela se posicionou como o principal campeonato nacional do mundo, a Premier League ela começou a montar não só nos times do chamado Big Six,
times muito fortes, mas inclusive os times mais fracos também. Isso tem impacto na formação de jogadores e oportunidade que eles têm da mesma forma. E se a seleção ela não tiver um cara que saiba trabalhar com talentos, formação de atletas, reaproveitar jogadores da base, cara, ele não vai ter ali um aproveitamento significativo. Isso aí é óbvio. Se a gente for ver ali até o histórico do próprio Southgate, como também de outros treinadores que passaram pela seleção inglesa, é meio que um problema que ele vem se repetindo. É óbvio que ele conseguiu aí o êxito de chegar em 2 vice-campeonatos da Euro, que não é um negócio fácil. É um torneio que, como todo mundo brinca, né, e fala popularmente, que é a Copa do Mundo sem Brasil e Argentina. Essa falta de sincronia, né, desse time, o jogador que ele pode ter muito talento, é aquele exemplo que eu dei lá do lado esquerdo da Espanha. Se o Cucurella e o Nico Williams, eles não encaixam ali direito no lado esquerdo, ou a gente vai ter uma avenida que vai sofrer muito para se defender, ou então vai ter uma ineficiência para ataque. Então é aí que tá o pulo do gato. O treinador, ele tem que saber fazer isso. E eu não vejo isso no Southgate. Esse que é o grande ponto. Tem um problema cultural também que eu vejo, que aí vou gerar um pouquinho de polêmica aqui, em relação à supervalorização de jogadores ingleses, como se eles estivessem num patamar absurdo. Que eu quero, assim, deixar um negócio muito claro para vocês aqui em relação à Inglaterra. Ela venceu até hoje a Copa do Mundo, que é muito contestada por um gol irregular, né? Contra a Alemanha em 1966. Depois disso, ela nunca ganhou mais nada. Então, os jogadores ingleses sempre são colocados como grandes craques, jogadores absurdos, que eles são isso, são aquilo. Hoje, o único cara que eu coloco de fato fora da curva é um rapaz aí chamado Jude Bellingham. Esse cara, sim, ele é um cara que entrou no Real Madrid, parecia que ele já estava há anos. Outra coisa é o cara numa seleção em que nem todos os jogadores estão na mesma vibe que ele. É aí que é o ponto-chave. Aí a gente precisa ter essa separação. Por isso que eu citei futebol de clubes, futebol de seleções. Aqui no caso da Inglaterra, nem tudo está perdido. É possível que para uma Copa do Mundo, que as coisas elas possam fluir, que a situação ela possa melhorar, que eles possam fazer boas campanhas. Só que não adianta nada a gente ter uma geração talentosa se a intensidade desses jogadores ela não acompanhar isso e também não tiver um treinador que saiba puxar essa barra pra cima. Isso eu vejo que a Espanha tem de sobra. Um vice-campeonato, por mais que no Brasil a gente fale que é o primeiro dos perdedores, técnico da Espanha e boa parte do elenco da Espanha, eles foram vice-campeões olímpicos contra a seleção brasileira, que inclusive nessa próxima Olimpíada o Brasil não vai participar. E aí, o que acontece em relação a isso? A Espanha, ela conseguiu fazer esse trabalho no ciclo olímpico, continuou fazendo o trabalho na base, né, que a gente tem na Europa, campeonato sub-19, sub-21, eles têm essa regularidade, né? Eles jogaram uma Nations League, a última edição, sem qualquer obrigação de serem campeões. Eles conseguiram eliminar a seleção portuguesa, inclusive fora de casa, com o gol do Morata nos acréscimos. Eles levaram a sério a competição, por mais que não os colocassem como um favorito imediato, mas eles se portaram como tal, eles fizeram a coisa acontecer. E aí nessa, se a gente olhar o resultado que isso já vem acontecendo agora, né, nesse curto prazo, aí esquece. Aí a gente só tem a olhar agora para a próxima Copa do Mundo com bons olhos e quem sabe, né, eles consigam levantar mais um caneco, né? Como eu falei para vocês aí no início da live, foi muito positivo ver que uma seleção como a Espanha, tão jovem, conseguiu fazer um futebol tão vistoso quanto foi na última conquista da Euro 2012, né? Que ali ainda tinha um resto de tic-tac. Foi uma seleção que sofreu um pouco mais, que até penou um pouco para conseguir passar nos pênaltis ali contra a seleção portuguesa, e até na própria final conseguiu ali fazer, né, um jogo melhor, né, no final das contas. A Argentina, se a gente for ver pela casca que ela teve, né, para a Copa do Mundo de 2022, ela veio como grande favorita para a Copa América agora nessa edição lá nos Estados Unidos. Só que tem um detalhe que é justamente aquela coisa, né? Ninguém ganha de véspera, e foi o que aconteceu com a própria seleção da Colômbia. O caminho da Colômbia, no geral, ela foi uma seleção que o futebol foi muito mais vistoso,
a Argentina ela jogou pelo resultado e que em muitos momentos ela jogava parecendo que ia fazer o gol como a hora que bem entendesse, né? Foi mais ou menos o que eu disse até sobre Portugal, Inglaterra e França também. Foram seleções em que quando a gente espera demais, né, que eles façam a gente espera que essas seleções elas façam jogos, né, espetaculares, que eles vão aplicar goleadas convincentes, que eles vão fazer um verdadeiro furdúncio, né, no jogo. Quando a gente vê na prática que é algo completamente diferente, dá aquela murchada, né? E aí, se a gente for ver aí o caminho da Colômbia, eles fizeram ali tudo aquilo que se esperava no geral. Na final, uma expectativa que eu tinha em relação a ela ia ter, com certeza, um embate ali de igual para igual. E foi assim até a própria prorrogação. O problema que eu vejo foi justamente o que antecedeu o gol da Argentina, que foram justamente 2 jogadas em sequência em que a Colômbia literalmente perdeu a bola sem ter aquela malícia, né, se a gente for ver, de segurar aquela ansiedade, né, para poder atacar a Argentina. E até nas oportunidades que ela teve, ela poderia ter finalizado com um pouco mais de calma, né, no geral, e aí o jogo poderia ter ido para um outro lado. Só que o problema grave foi justamente quando chega na prorrogação, com os jogadores cansados. A questão psicológica ela pesa muito, né? Se a gente pega, no caso da Argentina principalmente, o fato do Messi ter se machucado, as falhas constantes, né, de gols que eles tiveram nas primeiras oportunidades, eles poderiam ter matado a princípio o jogo, também não aproveitaram. E se a gente for ver no geral, para a Argentina seria cômodo se fosse até para os pênaltis, porque o Dibu Martínez ele se garante ali. Não só pelos pênaltis mal cobrados, né, pelos adversários, mas também quando acontece da questão dele entrar na mente dos adversários da mesma forma. Então o fato da Colômbia não ter tido essa ousadia também foi prejudicial para ela também, né, no geral. Então a Colômbia poderia ter feito ali algo diferente, só que a meu ver o problema sério ali que eles tiveram foi justamente não aproveitar as poucas chances, né? E isso vale para qualquer time grande, que se qualquer equipe for bater de frente, que se você tiver poucas oportunidades, você tem que aproveitar, senão não tem jeito. Aí ali é caminho sem volta, né? Isso vale para outros clubes, né, ao redor do mundo. O próprio Real Madrid, eu nem preciso falar, né, na própria Liga dos Campeões, também é outro fator assim que é absurdo, que é justamente você vai ter poucas oportunidades. Aproveita, porque senão a coisa não vai rolar. E aí, no caso da Colômbia, né, com tudo que rolou até no contexto, né, da partida, né, o atraso absurdo que não coloco isso na conta, né, pra derrota, mas eu falo em relação ao que a Colômbia tinha para oferecer nesse jogo. Infelizmente acabou não surtindo efeito tudo aquilo que eles tentaram fazer. No caso da Argentina, teve um cara ali que foi crucial, que foi justamente o próprio o próprio Depou. Ele foi um jogador que ele estava sendo ali um motor, né, no meio campo. Ele é um cara que ele sabe jogar, ele sabe bater, né, no linguajar popular. Só que ele, ao mesmo tempo, quando a Colômbia ela ia pra cima, ele não ia dar conta, porque ele não é onipresente, né? Ele não ia dar conta de 2, 3 jogadores ao mesmo tempo. A Colômbia, nesses momentos, ela poderia ter jogado muito mais solta, né, nessas situações, ter algumas variações ali, até pro contra-ataque, né? O caso do Di Maria é um caso à parte, né? Porque é um cara que eu sou fã, literalmente, um cara que, assim, em muitas situações que o Messi deixou a desejar na seleção, quem sempre carregou o piano e fez a coisa acontecer foi justamente o próprio Di Maria. O Lautaro ontem, ele fez o gol no momento em que, como eu tinha falado lá no comecinho, né, desse assunto da Copa América, no momento em que a Colômbia literalmente entregou a bola sem necessidade. A mensagem aqui do Rafa, o Borja perdeu um gol feito antes do gol da Argentina, com certeza. Foi uma jogada ali que
porque se a gente for ver, foi o quê? Foi a única oportunidade que o Borja teve quando ele entrou, inclusive, né? E aí, assim, a Colômbia, se ela faz um gol ali, o jogo ia tomar uma outra proporção. A Argentina, se a gente for ver no conjunto da obra, jogou até melhor sem o Messi, né? É uma outra coisa aqui que o Rafael aqui colocou. A Argentina jogou melhor sem ele, sem dúvida. Se a gente for ver no conjunto da obra, e até em outras ocasiões também, enquanto a Argentina estava na fila, isso aconteceu da mesma forma. Então, assim, a Argentina, se a gente pega, olhando pra frente, né, o que a gente pode esperar dela? É uma seleção que ela já tem casca, é uma seleção que ela sabe sofrer na hora certa, é uma seleção que, até para a própria finalíssima, né? Se ela pegar a Espanha, vai dar jogo, cada um com a sua proposta, né? A Argentina mais experiente do que a Espanha, só que ao mesmo tempo a Espanha, ela tem um repertório, né? No geral, eu vejo que é até melhor do que o da Argentina. E precisa saber também como que vai ser o desempenho da Argentina sem o Messi, caso ou ele saia de vez da seleção, ou que ele não esteja lá em condições físicas, né, para disputar uma finalíssima também, né? Precisa ver essa questão, porque desde que quando ele foi para os Estados Unidos, ele acabou tendo uma sequência de lesões que até então ele não teve jogando até pelo Barcelona. Então precisa ver isso também, porque tem a ver, né? Tem a curva descendente do jogador, tem a questão também da idade, tem a questão também da baixa intensidade que tem no campeonato estadunidense. Então tem todo um conjunto de fatores ali para fazer a coisa acontecer. Então pode ser que a Argentina ela consiga, né, outras alternativas para suprir e ter um esquema tático diferente que não precise mais dele, mas volto a lembrar que não vai ter mais o Di Maria. Então tem esse ponto que ele é crucial. Aqui, ó, o técnico da Colômbia errou em relação a 6 substituições e trocou ninguém na zaga. Concordo. Se a gente for ver que a Argentina, que no caso, né, a Argentina estava com fôlego do meio para frente e a Colômbia precisava, né, segurar a onda também, né, no campo de defesa. Se a gente avaliar bem, desde quando foi criado, né, essa questão da quinta substituição, né, até por conta da pandemia, a dinâmica do jogo, teoricamente, ela não deveria perder. Mais uma coisa que eu já conversei com outras pessoas a respeito, é justamente que tem muito reserva que entra mais cansado que o titular. Então tem um outro fator também, ainda mais na defesa. Se o jogador ele tiver frio e aí numa dessa ele pega um atacante que já pega uma bola na velocidade, aí para dar um problema grande é 1-2. E aí, assim, no geral, se a gente for ver por equipe, né, pelo que a gente sabe que a Argentina pode render, a Argentina ela ficou devendo. Só que é uma seleção que ela tem casca. Então, assim, no geral saiu justo, né, no fim das contas. A Colômbia tinha um futebol mais vistoso, fazia muito mais gols, era um time que atacava mais e particularmente me agrada muito mais equipes assim. Eu não sou fã de retranca, não gosto de retranca. Tem time que fica só com posse de bola e que não é efetivo. Só que não tem jeito, né? No caso, no fim das contas, no futebol, que vale a bola na rede. A Argentina foi competente e fez. E aí que é o ponto de virada, né? E aí, agora para encerrar, né? Queria só agradecer todo mundo que participou, que assistiu também a live, no geral. Obrigado mesmo de coração, pessoal. Se vocês puderem deixar o like, seguir aqui a nossa página, não só no TikTok, mas também no próprio YouTube, colocam lá na busca Chuta Pro Cine. A gente tem live todas as quintas-feiras às 20 horas e a gente também tem os nossos vídeos aí diariamente, né? Sobre cinema, também sobre futebol. A gente solta essas inserções aí ao longo do dia, beleza? Valeu mesmo de coração, um grande abraço a vocês.